Olá pessoal, a paz de Deus, mais um vídeo para vocês. Eu agora vou aqui, ó, vou preparar um caldo de inhame aqui no fogão a lenha. Meu esposo, ele está aqui hoje aqui me ajudando aqui. Ele também vai ficar aqui do meu lado aqui também me ajudando aqui, para a gente estar preparando aqui. Aqui está os ingredientes aqui, a receita aqui é a inhame, aqui é a carne seca, aqui é a couve, aqui tem o cheiro verde, os temperos aqui é o alho, a cebola, o pimentão já picadinho, aqui eu tenho o colorau e o louro em pó. E a inhame aqui também que já está cozida, já está cozida a inhame. Aqui também a carne seca já está dessalgada, já foi cozida também. E agora é só mesmo levar ali para a panela, ali no fogo. E está preparando aqui esse caldo de inhame. Para esse frio é uma delícia um caldo, né? Então, eu agora aproveitei que tive uma colheita de inhame e agora é o momento mesmo de eu estar fazendo receita mesmo com inhame. Vou começar aqui pelos temperos. Aí a cebola aqui. E o meu esposo, ele, né? Vem, meu amor, aqui pra você falar um pouco. Boa noite, pessoal. Pessoal. Paz de Deus para todos. Agora eu vou estar colocando o alho. Deixar o alho estar dourando aqui. Agora eu vou estar colocando aqui o colorau e o louro em pó.
Refogo bem o colorau também. Agora eu ponho a carne seca. Agora eu vou colocar o pimentão. Aqui agora eu tenho o inhame, a couve picadinha. Vou primeiro colocar aqui a couve. Agora eu vou colocar o inhame. Eu já tenho a água que eu cozinhei a carne seca, caldo aqui de carne seca, que eu vou estar utilizando essa água, porque a carne seca ela já havia sido dessalgada, ela ficou assim, no máximo 6 horas, a carne seca precisa estar ficando de molho para ser dessalgada e trocando a água. E para depois levar para o cozimento e essa água aí, ela já vai servir para o caldo. Agora eu vou estar colocando então esse caldo aqui, que é da carne seca, aqui. Depois você explica, amor, que essa inhame aqui ela vai ser amassada, né? Isso. Essa aqui vai ser amassada para engrossar o caldo. Isso mesmo. Essa inhame aqui, ela foi cozida assim já em pedaços grandes assim, que é para isso mesmo, ela vai ser amassada e finalizando, antes de eu colocar o cheiro verde, vai essa inhame amassadinha ali para ficar o caldo bem grossinho.
Agora eu vou estar tampando aqui e não precisa nem da borracha aqui da tampa, né? É só tampar e deixar agora que, assim, todos os temperos ali, né? Fique com sabor ali apurado aqui no nosso caldo de inhame. Então, agora, aqui nesse momento agora aqui, é um momento ótimo agora para mim e meu esposo aqui, a gente está lembrando que ontem foi o dia dos namorados, né? Então, agora, nessa hora agora, o que você tem para falar, meu amor? Ontem eu saí de casa, ontem de manhã, né? Aí ela perguntou pra mim, que dia que é o dia dos namorados? Aí eu falei, eu não sei não lembro não. Aí eu fui trabalhar, né? Só que eu lembrava. Como é que eu vou esquecer, né, a data que eu conheci essa morena, né? Então, aí eu saí, né, pra trabalhar. Eu cheguei de serviço, fiz uma surpresinha pra ela nem esperava. Né? Então é assim, né? Fui surpreendida. Coisas, uns detalhezinhos que a gente... E acontece que, né? Incentiva o casal, né? Entendeu? E como a gente havia prometido, né? Vou contar como é que eu conheci ela, né? Uma história assim, tá engraçada, né? Continue que eu já falo. Porque eu trabalhava numa Kombi de motorista, na Petrobras. Minha profissão sempre foi motorista e pintura, né? E aí eu trabalhava de motorista, né, na Petrobras e eu dava carona pra mãe dela na Caputera, né, que a estrada é deserta. Aí eu dava carona pra mãe dela todo dia, pra ela não subir a pé, né? E eu brincava com ela, né, com a dona Geralda. Dona Geralda, eu vou casar na sua casa. Aí a dona Geralda descia da Kombi e falava, meu filho, se uma das minhas filhas quiser, eu faço bom gosto, né? Só que eu não sabia que a Nídia era filha da dona Geralda. Eu não conhecia ela. Na verdade, eu não conhecia nenhuma das filhas dela, né? Mas eu sempre brincava, né? Que eu sabia que a dona Geralda tinha um monte de filha, né? E eu brincava. E o tempo foi passando, né? E um dia eu sempre pedi a Deus, né? Para Deus preparar uma pessoa para mim, para cuidar de mim e eu cuidar dela, né? Entendendo? Porque a gente, quando vai buscar uma pessoa para viver junto com a gente, fazer parte da nossa vida, a gente tem que buscar, né? Porque eu quebrei muita cara já também, eu tinha quebrado muita cara, e eu não queria quebrar de novo. E aí eu não conhecia, né, a Nídia ainda. Aí um dia, a gente não era cristão ainda, né? Não servia a Deus. E eu gostava de ir em forró, esses negócios. E lá na Caputera, de vez em quando, tinha um forró lá. Assim, de 15 em 15 dias. E aí eu fui no forró uma vez lá e dancei com a Nídia lá a noite inteira. Só que eu não sabia que ela era filha da dona Geralda ainda, né? Dancei com ela, assim, né, um monte de música lá. E ficou só na dança mesmo. E aí ela pegou, foi embora e tal. E depois, 15 dias depois, teve outro forró de novo. E aí eu pedi pro colega meu, né, vi ela lá no forró e pedi pro meu colega. Eu falei, rapaz, vai ali dar um recado pra aquela menina ali pra mim. Aí ele falou, o que foi? Eu não, vai lá e fala com ela que eu tô querendo falar com ela. Aí ele pegou e foi, né? Só que ele chegou assim pra mim depois e falou, Ronaldo, eu não tenho uma notícia muito boa pra te dar, não. Eu falei, o que foi? A menina falou
mandou te falar que qualquer hora, qualquer ano, qualquer mês ela fala com você. Falei, que isso, cara? Foi isso mesmo? A menina mal criada, hein? Ah, mas só que eu não me contentei, né? Eu não me contentei, eu não fiquei assim, conformado. Aí eu fiquei lá assim e tal, e desinquieto, né? E aí a hora foi passando, aí na hora que eu vi que ela começou a se juntar as irmãs dela para ir embora, aí eu falei, agora eu pego ela, né? Aí na hora que eu vi que ela juntou as irmãs dela tudo para subir assim, aí eu peguei e cheguei nela, falei, poxa, que resposta mal criada que você mandou para mim. Aí ela, o que foi? Eu falei, não, que o Isaac, meu colega veio aqui dar uma resposta, né, pediu assim, para mim conversar com você, você falou que talvez qualquer ano, qualquer mês, qualquer hora, você fala comigo. Ela, não, mas não foi assim não que eu mandei falar não, tal. É porque eu já estava juntando minhas irmãs para ir embora e tal, e já tá tarde já, e deixa outra hora nós conversa. Aí eu peguei e falei assim, mas eu posso ir subindo com você? E a gente vai conversando, fazendo companhia para vocês até lá em cima? Ah, pode. Aí eu fui subindo. Eu fui subindo, fui subindo. Aí quando chegou na porta da casa da dona Geralda, que eu deixava ela todo dia da Kombi, aí a Nídia parou assim no portão. Aí eu peguei assim, olhei assim, falei, você mora aqui? Aí ela falou, moro. Eu falei, você é filha da dona Geralda? Aí ela falou, sou. Aí foi engraçado, aí eu comecei a rir, aí ela falou, que você está rindo de quê? Eu falei, não, porque eu dou carona para sua mãe todo dia. E todo dia, quando ela desce da Kombi, eu brinco com ela que eu vou casar na casa dela. Aí ela começou, assim, a achar engraçado, né? Aí eu peguei e falei com ela, falei assim, e aí, você vai me dar uma oportunidade pra gente namorar, pra gente se conhecer e tal? Aí ela falou assim, não, eu tô querendo arrumar uma pessoa para levar a sério, entendeu? Quero mais só levar a sério mesmo, namorar para casar e tal. Eu falei, então, é desse jeito mesmo que eu tô querendo, pô. Uma pessoa para namorar, sério, casar e tal. Aí, se você me der uma oportunidade, a gente, né? Aí, aí ela falou assim, tá, vem aqui amanhã então que eu te dou a resposta. Aí eu já, assim, sou meio para frente já. Aí eu falei assim, poxa, mas não dá nem para me dar um beijinho, não? Aí ela pegou assim, só um selinho. Eu falei assim, então tá bom, não tem problema não, só um selinho. Mas na hora que ela veio, eu peguei ela e dei aquele beijo gostoso nela mesmo, né? Deixar minha marca, né? E desci, fui embora. Aí chegou no outro dia, eu fui lá saber a resposta dela. Aí ela pegou e veio para me dar a resposta, né? Aí eu falei assim, eu já até sei a resposta, né? Aí ela, qual é? Eu falei, é não, né? Ela, não, eu resolvi te dar uma oportunidade, entendeu? E essa oportunidade tá até hoje, vou fazer 30 anos com ela, né? Através dessa brincadeira que eu brincava com a mãe dela. Né? Eu vou fazer 30 anos dia 3 de setembro, nosso casamento foi assim rápido, né? Eu conheci ela em abril e noivei e casei. Dia 3 de setembro eu casei. Entendeu? Então, às vezes, muita gente que fica se conhecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e quando casa se separa, né? Porque conheceu muitos defeitos um do outro antes, né? E, igual eu falei já em outro vídeo, né? Que eu tinha prometido de falar isso. Defeito todos nós temos, né? Ninguém é perfeito. Cabe a gente aprender a conviver um com o defeito do outro, né? Então foi assim, a gente se conheceu e estamos juntos até hoje, graças a Deus, né? Deus
Hoje nós servimos a Deus, e nosso lar hoje, graças a Deus, é um lar abençoado, né? Porque quando eu não servia a Deus, era um lar assim, tribulado, né? Então hoje, graças a Deus, é só alegria, só bênção. Né? Eu chego de serviço e tá essa esposa maravilhosa que Deus preparou para mim, né? Cuida de mim de verdade, né? Como eu queria mesmo, eu pedi a Deus, entendeu? Então eu só tenho que agradecer a Deus, né? Eu tenho que agradecer a Deus mesmo e ficar alegre, feliz, né? Então é isso que eu tenho para dizer. Agora eu não sei se ela vai querer falar mais alguma coisa, né? Então é assim. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, e Deus atende, né? Deus atende o que a gente pede. Quando Deus vê que nesse pedido a sinceridade, né? Então Deus atende. E atendeu, e graças a Deus eu estou hoje com ela, né? Feliz e agradecendo a Deus. Aí eu vou deixar ela agora para ver se ela quer falar alguma coisa, quer? E a minha parte é essa. Agora eu não sei o que ela tem para dizer, né? É isso mesmo. A gente se conheceu, foi nessa noite mesmo de forró, como ele acabou de dizer, e a partir daquele momento ali já foi assim mesmo o começo, né? O começo foi ali, né, naquele dia, no qual foi dessa forma mesmo, ele foi mesmo de coragem e assim, ele investiu, né, ele fez isso, ele lançou a investida dele e acabou acontecendo isso, acontecendo a gente, assim, a gente noivou, a gente namorou, noivou e casou, foi assim, em tempo assim, foi em quantos meses assim, de namoro? Abril, né? Abril para setembro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Então, aí em 5 meses a gente então se comprometeu mesmo, né? E se casou e ele me conquistou. Esse homem, ele é uma bênção na minha vida. A gente assim, foi eu dando realmente uma oportunidade para ele e a gente foi levando, né? Tinha plateia, né, que você falou, né? Quando assim. Plateia não, né? Fala, A torcida, a né? torcida, né? Quando eu, assim, isso, voltando então, assim, lá, e assim, no momento em quando ele, então, acabou de dizer, né, e quando a gente se conheceu, e até que ele me levou até o portão da minha casa, e com isso a gente se despediu, e eu fiquei, então, de estar pensando, e no outro dia, logo mais à noite, assim, ele está indo lá em casa, na casa da minha mãe, né? E então a gente ia conversar e eu ia dar resposta para ele. E só que naquele dia, logo de manhã cedo, assim, um momento assim que assim, a família assim, toda estava assim, se levantando, acordando, aí ir para o banheiro para lavar o rosto, né, escovar o dente, todo aquele movimento assim, aí a minha mãe lá já preparando o café, aí eu de repente assim, na cozinha assim, eu comentei assim, adivinha quem está assim, interessado em mim, quer namorar comigo. Aí eu peguei e falei assim, comentei, né, e falei, o Ronaldo. Aí ele já era assim, assim, conhecido pela minha mãe,
Já meu irmão também, já também assim, já tinha assim, um certo conhecimento também com ele já, né? Seu pai também eu já conhecia também? Meu pai também já conhecia ele, mas nesse momento meu pai nem estava, não. É. Estava minha mãe, assim, minhas irmãs, meu irmão, a gente assim na cozinha ali para tomar um café ali, aí a gente conversando ali, aí quando eu comentei, então assim, que eu estava pensando para logo mais à noite eu dar a resposta para ele, né? Assim, se eu daria uma oportunidade para ele ou não. Ali naquela hora, então, a minha mãe, ela, assim, ela ficou muito feliz, ela deu risada, e aí, naquela hora ali, ela falou, ah, então é você, Lídia, então é você, então, ele estava de olho em você, porque ele sempre brincava comigo, que, assim, quando ele me dava carona, ele sempre brincava comigo que ia casar na minha casa, uma das minhas filhas. Ah, então é você. E aí ela ficou assim, né, assim, sorrindo, assim, dando risada e assim, ela falando, né, assim. E aí o meu irmão também já também apoiou também. E ficou assim, eu já fiquei vendo uma torcida ali naquela hora ali. E em momento que eu estava assim, em dúvida, né? Eu assim, meio que. Assim, não exatamente assim, acreditando que a gente fosse chegar realmente a se comprometer, né? Eu achava que ele não ia ser tão sério assim, que a gente namoraria e por algum tempo a gente já ia estar já cada um para um lado, né? Mas ali naquele momento ali eu já, assim, quando eu vi que eu já havia uma torcida já dentro da minha casa, eu, assim, até logo mais à noite eu pensando e assim, eu também sempre tive, assim, muito amor pela minha mãe, fiquei muito, assim, tocada quando eu vi ela muito feliz e vi que foi do agrado dela, né? Ela já tinha conhecimento então com ele, então isso me tocou muito, eu vi que estava sendo do agrado dela ali naquela hora ali, então eu já assim já pesou bastante isso e eu já fui assim ao longo do dia já assim todo momento eu já estava já assim me decidindo já, né? Me decidindo que eu daria essa oportunidade para ele. E quando aconteceu logo mais à noite, que ele então chegou na minha casa e a gente então assim, a gente ficou conversando, ele já logo ansioso, queria saber da minha resposta, um momento que assim nem bem eu assim sabe estava assim pronta para falar com ele, ele já estava Mas assim. conta como é que você também você pedia a Deus também, né? Isso, eu também teve uma fase da minha vida assim que foi bem difícil. Eu vivi um tempo da minha vida bem difícil, porque até por causa que o meu pai, ele teve momentos assim da vida dele, que no casamento dele com a minha mãe, ele assim havia assim eles não assim está bem, né? Eles não está feliz, porque o meu pai ele até então ele tinha outras mulheres, ele assim, se envolvia com amantes e naquele tempo assim que era para ele o que para ele, né, ele curtia viver daquele jeito, né? Então ele então assim não assim sendo da intenção dele, né, ele fazer isso, ele prejudicar toda a família, né, com isso, mas ele tendo os envolvimentos dele, assim acontecia. Ele então
fazer isso. Ele está mexendo assim com os filhos que estava ali assim crescendo, né, vivendo aquela situação no qual a minha mãe ela sofreu muito, ela passou assim por momentos muito difíceis, de que ela queria lutar pelo casamento, né? Mas da parte dele, ele não respeitava ela. E com isso eu fui vivendo assim um tempo da minha vida em que eu então assim fiquei confusa, né? Fiquei confusa, assim, o tempo que era assim para mim, eu estava assim entrando já na fase assim da adolescência, e então aconteceu isso de que eu vivendo então assim já assim ver o casamento assim, né, em momentos assim de que havia aquilo que eu não queria assim, né, para minha vida, né? Eu vi, quando eu viesse a ter a minha família, eu não queria, né, o que eu vi acontecer assim, na minha casa, assim, com o casamento da minha mãe e do meu pai, eu não queria que viesse a acontecer comigo daquele jeito. Então eu já fiquei assim confusa, e eu já assim por momentos de que eu assim ficava revoltada também, eu às vezes assim eu chegava assim a falar que eu não ia me casar, eu não queria, sabe, isso para minha vida, eu não ia querer me casar, e com isso eu fui vivendo assim em momentos assim de que eu comecei a entender que eu não ia ter como fugir disso, fugir, assim, de eu vir a me casar, né? Como que ia ser a minha vida se eu não, assim, se eu ficasse namorando e não, né, não quisesse um casamento para mim? Eu ia ficar uma solteirona, de que jeito, né? De qualquer maneira, eu ia acabar dando trabalho para minha mãe. Então, não era o que eu queria, eu não queria, assim, dar trabalho para minha mãe. Então eu comecei assim a pensar e assim em momentos de que assim eu me recordando assim de que quando criança eu fui criada na igreja, né? Eu então já entendendo assim que havia assim na minha vida essa parte que eu precisava buscar de Deus, né? Buscar a Deus para que eu não me tornasse assim uma pessoa, né? Uma pessoa assim que ficasse ali vivendo todo um trauma. E aí foi aí a partir daí naquele momento que eu fui assim buscando em Deus, né? Eu fui pedindo a Deus, clamando a Deus para que Deus viesse agir na minha vida, assim que Deus tivesse preparado para mim alguém, um homem, assim, que viesse ser sério, assim, sabe, comigo, que viesse assim, a se comprometer realmente e me levar realmente assim ao casamento, né? E que fosse isso assim de uma forma, assim, momentos mesmo que eu assim eu não estivesse esperando mesmo, e que viesse a acontecer isso para até mesmo para estar fazendo isso para me livrar, né? Me livrar de que eu viesse assim a ser assim uma filha que fosse dar trabalho para minha mãe. Então eu assim buscando a Deus, eu tinha momentos que eu e a minha irmã, a gente, a laje da nossa casa, assim, a gente às vezes estava assim aborrecida, muito triste, devido ao que a minha mãe passava com meu pai. Então a gente às vezes subia lá em cima da laje, eu e a minha irmã, a gente se deitava lá e assim a gente ficava olhando para o céu, e a gente ali, a gente orava a Deus, a gente ficava ali, né, falando com Deus a respeito da nossa vida. E eu ali, assim, naquele momento, eu já
assim, sentia assim, o consolo de Deus no meu coração. Eu já ficava ali naquele momento assim de estar assim na comunhão com Deus. Eu buscava Deus e sempre pedia para que Deus assim agisse essa parte na minha vida de acontecer isso. Eu vim assim até mesmo encontrar essa pessoa, né? Assim, que a pessoa viesse assim aparecer na minha vida. E foi aí, né? Desse jeito assim que Deus realizou isso para mim. Deus me atendeu, né? Deus me deu resposta das minhas orações. Quando aconteceu isso, de que o meu esposo, ele já, né, já foi esse homem mesmo, assim, preparado mesmo de Deus, assim, para minha vida, porque ele já se aproximou de mim, já com uma experiência que ele já tinha na vida dele, ele já queria algo muito melhor para a vida dele, e ele viu isso em mim, né? Isso de que eu poderia oferecer isso para ele, eu ser assim uma boa esposa para ele. E foi aí que ele investiu mesmo, né, meu amor? Tô feliz até hoje, graças a Deus, né? Tô arrependido não. Eu tô arrependido de ter conhecido ela antes, né? Então, mas tudo é no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. E graças a Deus, a gente está junto até hoje, feliz, né? Nós somos felizes, a gente vive muito bem, graças a Deus. A gente conversa bastante, né? E é isso aí. Às vezes o casal tem que conversar, né? Tem que dialogar, tem que sentar um com o outro. Às vezes a gente não senta, às vezes a gente deita na nossa cama lá e fica até de madrugada batendo papo, conversando, né? E graças a Deus, hein? E a gente é feliz, entendeu? Então, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e por Deus ter colocado essa pessoa maravilhosa na minha vida, cuida muito bem de mim, dos meus filhos também, da minha casa, né? É uma pessoa que, graças a Deus, é uma pessoa batalhadora, trabalhadeira. Tem hora que eu fico até brabo com ela, que eu tenho que brigar com ela um pouco para ela parar de trabalhar. Então, é isso aí, gente. Agradecer a Deus mesmo e, né? A gente tinha prometido de contar, então a gente está aqui cumprindo o nosso trato, né? E a pessoa não é obrigada a tratar nada, né? Mas quando trata é obrigada a cumprir. Então a gente tratamos aquele dia, então está aqui, né? Um pouquinho da nossa história, né? E é desse jeito. E o caldo do inhame ali vai ficar uma beleza, né? Esse tempinho frio é gostoso, né? Toma um caldinho de qualquer coisa, né? E a Nídia aqui, ela é prendada, né? Ela gosta de fazer uns caldos aqui, entendeu? Ela faz uns caldos de ervilha. E aí é muito bom, né? Na época do frio, né? É muito bom. Ela gosta de fazer umas comidas com caldo. E eu gosto, né? De vez em quando ela me surpreende. Fazendo essas comidas boas aí, né? Que a gente come e fica feliz. Então é assim, né? A gente, graças a Deus, eu e ela se demos bem nessa parte, que a maioria das coisas que eu gosto, ela gosta também, né? Então é assim, é bom. É ruim quando o casal vive junto e a esposa gosta de uma coisa e o marido gosta de outra e fica aquele cabo de força, um puxa para um lado e outro puxa para o outro, e fica aquela contenda, né?
Mas aqui, graças a Deus, o que ela gosta, eu gosto, né? Eu gosto de comida forte, mocotó, dobradinha, feijoada. Então ela também gosta, né? Inclusive ela faz uma dobradinha aí que o pai do Genildo fala até hoje. O pai do Genildo foi lá em casa uma vez e ela fez uma dobradinha lá e ele fala até hoje daquela dobradinha. Né, Nítio? É, isso mesmo. Pai do Genildo é meu tio. É o irmão da Dona Geralda. É, E ele fala até hoje dessa dobradinha. Então a Nídia cozinha muito bem. Ela cozinha muito bem. Ela aprendeu a fazer a comida assim do jeito que eu gosto, né? Às vezes, eu sempre falava, eu gosto assim, assim, assim. Entendeu? E ela procurou, né, fazer sempre daquele jeito que eu gosto, né? Então, eu gosto muito da comida dela, é uma esposa maravilhosa. Agora ela vai colocar o inhame lá amassado, para engrossar o caldo, né? Tá vendo? Então, e é tudo colhido aqui, gente. Esses inhame aí, graças a Deus, né? A colheita maravilhosa aí, ó, né? Quando a gente compramos esse terreno aqui, já tinha um inhame já aqui, já plantado aqui já. E aí ela foi mudando de lugar, né? E o inhame, graças a Deus, ó, uma benção. Entendeu? E é rapidinho, fica pronto. Tá pronto já, amor? já está pronto. Já. Já colocou o cheiro verde já? Vou colocar o cheiro já. Fogãozinho de lenha, gente, é uma coisa maravilhosa. A comidinha no fogão de lenha, não tem coisa... Eu fui criado, né? Não fui criado assim, entendeu? Eu passei muita dificuldade na minha vida quando eu era criança, né? E fui morar com a minha tia, e a minha tia era simples, né? Casinha de pau a pique, aquela casinha de estuque que o pessoal fala, né? Uns falam pau a pique, outros falam estuque. E não tinha fogão, não tinha nada, entendeu? Só tinha o fogãozinho de lenha dela mesmo e ela cozinhava lá no fogãozinho de lenha dela lá e então eu aprendi a gostar da comida do fogãozinho de lenha. E quando eu casei com a Nídia, o sonho dela era sempre ter um fogãozinho de lenha, né? Ela sempre falava pra mim, ô amor, faz um fogãozinho de lenha pra mim. E eu falava, vou fazer, filho, mas tem que arrumar o lugar primeiro e tal e tal. E eu nunca fazia. E ela era danada, ela botava 4 tijolos lá no quintal lá e fazia a comida dela no fogão de lenha. Eu chegava, ela falava assim, ó, fiz uma comida no fogão de lenha hoje. Eu falei, aonde? Ali o fogão de lenha ali, 4 tijolinhos. Falei, é uma beleza, é uma maravilha, né? Comidinha na lenha não tem coisa igual, né? E a gente fica lembrando do tempo de infância da gente, né? Das dificuldades que a gente passou, né? Eu mesmo passei muita dificuldade, não tive luxo, né? Ia para a escola com um saquinho de arroz com meu caderno dentro, né? Muita dificuldade mesmo e era feliz, graças a Deus, né? Sempre fui uma pessoa boa, trabalhador, né? Então é isso que a gente lembra da infância da gente, né? Que o meu pai sempre me ensinou, né? Ser uma pessoa que consegue as coisas trabalhando, né? E graças a Deus, tudo que eu tenho hoje é com muita luta, muito sacrifício, muito trabalho, muita dificuldade. E sempre agradecendo a Deus, né? Deus dá o escape na hora certa, né? Às vezes a gente fica pensando assim, atribulado, né?
aqui pensando na conta que vai estar chegando para pagar e quando eu menos espero, Deus me surpreende, né? Chega no dia de eu pagar a conta, o dinheiro está na mão, eu pago, trabalhando, graças a Deus, né? E assim, entendendo? Muita dificuldade, muita luta, mas Deus sempre abençoando. Sempre no propósito, né? Da gente, quando a gente faz as coisas na direção de Deus. Mostra aí. Um caldinho de inhame ficou pronto aqui. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha, que delícia. E agora eu vou saborear aqui para ver se ficou bom mesmo. Tá bem quente. Tá bem quente. Mas agora, né, gente, eu vou saborear esse caldinho de inhame aqui, né? E agradecer a vocês aí que ficaram até agora aqui com a gente, né? Teve paciência vai ter paciência de ver esse vídeo até agora, até no final. Desejar a todos aí uma boa noite, né? Ou um bom dia, quem for ver. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? E não desanima, porque a Bíblia fala que tereis aflições, mas temos bom ânimo, né? Então, o que Jesus deixou para nós foi isso, né? Que a vida é difícil, mas na presença dele, ele sempre nos ajuda a passar pelas dificuldades, tá, gente? Então, agradeço a vocês aí, a minha esposa também vai agradecer aqui para nós finalizar o vídeo, né? Obrigado vocês. Que Deus venha continuar abençoando a cada um. E é isso mesmo, perseverando, assim, sempre, né, confiando em Deus. E assim, desse jeito mesmo, sabendo que a gente sempre faz isso, a gente vive momentos muito felizes para a gente então fazer isso, para a gente valorizar realmente, né? Se reunir, Uma estar com as delícia, pessoas gente. que a gente ama, né? Uma delícia. E agradar mesmo, a fazer uma receitinha e desse jeito, vivendo assim mesmo que desse jeito a gente faz bem pro coração da gente a gente vai só se realizando na vida, né? Tendo grandes realizações na vida. Que Deus abençoe vocês e que vocês gostaram do vídeo, que venham curtir o vídeo, comentar também. E assim a gente vai tendo oportunidade, a gente vai postando mais vídeos. Até o próximo vídeo, então, se Deus quiser. Deus abençoe.